Complementando o que o Frei Ivan falou, que São Domingos também, ele, desde criança, ele sempre teve uma vida muito piedosa, né? Então ele cresceu em uma família santa também, né? Sua mãe, Joana Daza, é uma beata também, Beata Joana Daza, e que era uma mulher muito piedosa também. E ela criou o filho praticamente destinado ao sacerdócio, né? Ele foi, quando criança, ele foi levado para ser criado com o tio, né? Em Palência, se eu não me engano. Isso. O tio já era padre também, e ele cresceu com esse tio dele, né? E ele foi destinado também ao sacerdócio ali. E depois, quando ele foi crescendo, ele sempre foi tendo esse zelo pelos estudos, né? E tem um episódio da vida de São Domingos que é muito bonito. Eu acho que marca um pouco da, digamos, da não conversão do jeito que a gente entende, mas conversão aos pobres, de fato, a vida de pregador que ele se entende posteriormente, né? Que é quando a gente sabe que naquele tempo ter um livro era uma coisa muito cara, né? Imagina que os livros eram feitos de pele de cordeiro, né? Todo um trabalho para escrever um livro. E São Domingos ele tinha os seus livros, porque ele tinha uma certa condição, né? Por conta de seus pais, que eram senhores ali de boa condição e também muito caridosos, né? E Domingos ele tinha alguns livros que lhes era muito caro, né? Mas certa vez ele encontrou uma família que estava padecendo, né? Uma cidade que estava toda devastada, né? E pessoas morrendo de fome, né? E os seus amigos, né, chamavam ele, e ele falou não. Ele queria fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. E Domingos foi vender os seus livros para poder ajudar aquela família, aquelas pessoas que estavam morrendo ali de fome, né? E os amigos falaram, mas você tá doido? Vai vender essas coisas tão caras, né? E ele pega e responde, né? De que me vale estudar sobre peles mortas, né? Enquanto meus irmãos morrem de fome, né? Ou seja, estudar sobre peles mortas, no caso, aqueles livros ali, né? Então, daí já começa a sua caminhada, assim, se endereçando para o caminho que ele posteriormente iria assumir da pregação. E de fato é onde ele se depara, né, posteriormente com os hereges, né, ali no sul da França. Ele se depara com essas pessoas extremamente austeras, de fato, né? E ali ele se compadece por essas pessoas que não tinham conhecimento, muitas vezes, da doutrina, de fato, da igreja, não tinham conhecimento, eram enganadas pelos hereges, né? E aí que ele entende que o movimento era por ali também, que tinha que ter aquela austeridade, mas não era exatamente aquilo que eles faziam, negando a doutrina da igreja, negando os dogmas, negando, né, tudo aquilo que eles negavam. E São Domingos ele assume esse ser pobre também, né? Quando eles chegam todos nas carruagens com aquelas pompas, né? E ele entende que não é daquele jeito que eles vão conseguir converter aqueles pobres hereges, né? Ele entende que eles tinham uma vida de fato evangélica na pobreza, né, como o evangelho mandava, e ele entende a posição que eles estavam enquanto clero, né? Eles chegaram todos em cavalos, em carruagens. E Domingos ele fala para o bispo, né? Não, a gente não vai conseguir pregar para esse pessoal se a gente não der exemplo. Eles estão dando um show para a gente de evangelho, né? E aí que Domingos começa, né, o seu caminho de fato de pregação itinerante, né? Ele passou muitos anos ali nessa pregação com o seu bispo.